bem-vindos ao Festival Cultura em Miniciclos. Esse projeto é uma realização da Liga Produção Cultural, com patrocínio da FITESA e apoio do Instituto Ling. Esse projeto começou essa semana, ele se estende até o final do ano, são 6 edições este ano. O tema dessa edição é colecionismo e arte. Hoje nós teremos um debate com o Silvio Frota, com o Justo Verlang, colecionadores, e com o nosso curador, Lucas Ribeiro. Ok? Eu vou pedir para vocês que, caso queiram participar com perguntas, que utilizem o microfone, pois estamos transmitindo ao vivo e gravando também no festival, então eu peço que solicitem o microfone. Vou ter uma colega aqui com o microfone na mão. Tudo bem? Também curtam a nossa página no Facebook, para acompanhar todas as novidades do projeto. Então, com vocês, Lucas Ribeiro Peixeira. Boa noite, pessoal. Estamos dando sequência a esse primeiro miniciclo, num festival de miniciclos, que é toda uma proposta. Ontem a gente começou o evento com uma palestra da Diana Zdebski, que está aqui na frente, com o Martinho no colo, que é uma antropóloga, e ela deu um panorama através da antropologia, do colecionismo. E agora, enfim, amanhã a gente vai continuar o evento com um stand-up, com o Lucas Sampaio, que está aí também, e mais duas, eu não vou lembrar o nome delas, mas enfim, tem mais duas inscritas, que vão participar junto com o Lucas. E eu tô aqui com, enfim, o principal assunto, desse miniciclo, que é falar de colecionismo. Então eu tô com 2 colecionadores de peso no cenário brasileiro. O Justo Verlang, à minha esquerda aqui, que é de Porto Alegre, uma figura que eu já acompanho à distância, assim, desde que eu comecei como galerista aqui em Porto Alegre, sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Era o nome que aparecia, quando se falava em colecionador, assim. E acho que olhei já com preconceito, assim, bem no começo, olhei como inimigo, de certa maneira, quando eu comecei enfim, abri minha primeira galeria. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo do ponto de vista de sustentabilidade da galeria e de quem eram os colecionadores e de como funcionava todo o sistema de arte. E, enfim, eram figuras, o colecionador era essa figura mística quase, assim, que ele ia comprar aquelas obras e eu nunca mais ia ver, e ele ia revender por uma fortuna depois. E era uma ideia totalmente infantil, assim, que foi se desmanchando à medida que eu fui precisando de obras, e as únicas pessoas que cuidavam delas eram os colecionadores. Então, nossa, para mim é um prazer estar finalmente em diálogo aqui e tentar quebrar um pouco, essa barreira imaginária, assim, que existe entre o mundo de quem está fazendo arte ou curadoria ou no universo independente, que é de onde eu venho, assim, com quem, enfim, faz esses objetos, esses artefatos seguirem existindo de certa forma, e no final tá muito mais próximo dos artistas do que a gente imagina. E com o Silvio Frota, que veio de Fortaleza para cá, que eu conheci bem já dentro do cenário, do mercado de arte. A gente se conheceu numa feira de arte, de fotografia, na SP Arte Foto. De que ano será aquilo? 2014, 2013 talvez, 2014, 2013. E foi aquele momento mágico, assim, que o galerista espera que aconteça, que é ver alguém entendendo na hora o trabalho do artista que a gente está trabalhando e pensando há tanto tempo. E o Silvio parou na frente dos trabalhos e se conectou. E não queria saber de onde veio, para onde estava indo. Foi uma relação bem direta, de gostar da obra, de conversar e de trazer para a coleção dele, assim. E daí, enfim, eu fui
descobri quem era, eu fui para Fortaleza e fiquei maravilhado com a coleção que se desdobrou no museu de fotografia. Eu gostaria de começar com acho que uma pequena introdução ao colecionismo, partindo de vocês. Assim, a minha descoberta do que é o colecionador acabou virando uma história que eu, enfim, conto nos cursos ou nas oportunidades que eu tenho de falar sobre minha experiência. Tem alunos aqui de cursos que eu fiz no LING presentes. E eu gostaria de vocês, de saber como vocês descobriram a ideia de o que existem colecionadores e como foram se tornando colecionadores. Assim, eu acho que é um bom caminho, a gênese do colecionador. E, claro, a ideia bastante, né, que é um ponto que a Dayana explorou ontem, é que é uma prática tão diversa quanto a prática artística ou curatorial. Assim, existem infinitas formas de colecionar, não se esgota, não tem... Vamos começar pelo justo, né? Acho que é mais diferente. Vamos contar um pouquinho. Boa noite. Então, antes de iniciar, eu queria louvar a iniciativa do William e da Sandra Ling, que eles, pessoas físicas, tiveram ao idear isso que está aqui, que é o Instituto Ling. Então, eles, pessoas físicas, compraram o primeiro terreno, depois veio o segundo terreno, compraram, encomendaram um projeto com Zay Weinfeld, né, e só depois a família toda e a empresa que procurou a ideia disso aqui também ser parte do Instituto Ling, que é um instituto que tem cerca de 20 anos e pouco. E não é fala que tem uma correlação também com a questão da coleção. Não é uma coisa assim de, vamos investir ou vamos colocar um dinheiro. Mas, o cuidado que o William teve no acompanhamento, no detalhamento, a Sandra também, o trabalho de Sandra nos jardins, esses jardins que são os jardins mais bonitos que eu já conheci, foi feito pela Sandra, pessoalmente, ali, cavando, enterrando, né, plantando. Quer dizer, eu acho que essa questão dos inimigos, né, quem são os inimigos, né, ou seja, os inimigos são sempre os outros, né. Então, a palestra de ontem. Tá no Face a palestra de ontem, se quiser pegar essa questão. Então, quando se percebe o outro, né, eu acho que isso acaba. Eu acho que aqui, nesse espaço, se nós percebermos a origem, né, disso, nós vamos compreender melhor, inclusive, como é que se formam as coleções. Eu acho que no país existe um leque, um gap, no entendimento de que é ser cidadão, da cidadania. Eu acho que isso aqui é um exemplo do que deveria ser o exercício de cidadania. E eu entendo a coleção hoje como também um exercício de cidadania. Não é só isso. A gente estava conversando sobre o Nelson Félix, né? E uma vez o Nelson Félix, lá pelas tantas, diz assim: o que mais me interessa no trabalho que eu estou fazendo, Nelson Félix foi escritor, né, é o potencial desse trabalho transformar o meu caráter. E eu acho que, para mim, a coleção vira isso também. Ou seja, o que mais me interessa na coleção é o potencial dessa coleção ou desse percurso transformar o meu caráter. Eu acho que é isso. Qual é a pergunta? Como você começou a colecionar, como você começou a perceber que existia isso de colecionadores e teve relação, vivência na família, qual que é a sua trajetória nesse sentido mesmo? Começo, como assim? Pegar lá atrás, né, então para a formação de criança, é isso. Eu tinha 4 vós, né? Não Deus, tinha 4. E uma delas, que era a avó dos meus primos, a avó Nacira, ela talvez me introduziu nessa coisa, então eu estudei, fiz com ela quando eu tinha 5 anos, fazia modelagem argila, tocava piano, estudava francês, né?
Depois, meu pai e minha mãe organizaram diversas viagens ao exterior. E sempre era assim, eles faziam o percurso, né, o programa, passavam um professor de história e a gente ia museu, igreja. E ao mesmo tempo, tinha todo um outro tipo de programação que era a convivência com a natureza primitiva. Né? Então nós veraneávamos em Itapirubá, que era uma colônia de pescadores que tinha 3 ruas assim, 3 ruas assim, e só uma das ruas tinha chão batido, as outras eram de grama. Quando a energia elétrica chegou lá, e eles estavam na hora de ir embora. E aí nós fomos para a Praia do Ouvidor, em Garopaba. A gente só teve energia no ano 2000, quando nós colocamos um fotovoltaico e um eólico. Então, ou seja, tem sempre era uma coisa de quente frio. Talvez aí venha a origem, né? Agora eu comecei a comprar arte, ou enfim, não é isso, comecei a comprar quadros em 86, quando nós voltamos para Porto Alegre, compramos uma casa, tinha muitas paredes, tinha pouco dinheiro, então eu comprava quadros. Então naquela época, os caras diziam assim, esse aqui é o novo Malaguari, esse aqui é o novo MAB, né? Esse aqui é o novo Iberê, né? E na verdade não era novo nada, não ia ser nada, né? Quando eu comprei o primeiro Iberê de verdade, né? Aí diversos trabalhos nas paredes sacudiram e aí começou um processo de limpeza, né? Desde o início a gente adquiria diversas obras de cada artista e isso seguiu. E nós nos fixamos em trabalhos de 8 artistas, né? São basicamente 4 pintores e 4 escultores. Também Iberê, Ciro Franco, Daniel Sinise e Karin Lambrecht, que foi a última a entrar no ano 2003. E na escultura o Chico Stockinger, o Nelson Félix, o Mauro Fuch e o Félix Bressan. E você conheceu outros colecionadores antes de se sentir um colecionador aqui em Porto Alegre? Então, quando eu comecei, eu tinha um primo, o Petit, que ele fazia uma coleção, né? E ele, então, me levou nas galerias, porque para mim sempre era uma coisa meio difícil entrar em galeria, como até hoje ainda é difícil para mim entrar essas lojas de moda, sabe? Tipo mesmo, nos shoppings. Porque tem que comprar, como eu não vou comprar, eu não entro. E também em galeria eu tenho muita dificuldade de entrar. Se eu entro, o cara vai querer que eu compre, eu não vou comprar, então é uma coisa complicada. Então eu sempre tive dificuldade de entrar. Então o Paulinho me levou, me apresentou para os galeristas. São os inimigos também. E depois uma amiga me levou para conhecer o Chico Stockinger, depois eu conheci o Nacle, né? E o processo foi assim, na medida que eu fui me aproximando, por exemplo, com o Nacle, Gustavo Nacle, a gente percebia a dificuldade do escultor em viabilizar o seu projeto, né? Então o Nacle, um cara cheio de ideias, queria fazer um projeto, por exemplo, de 6 meses, né, uma exposição. Ele me convenceu de fazer, e aí eu comecei a bancar o projeto dele. De 6 meses virou 18 meses, né, virou outra coisa. E a partir daí, quando eu conheci o Chico, eu vi que ele trabalhava com ferro e madeira. Então eu acho que tem uma questão de empatia também, né? Você olha e vê o que o outro precisa, o que você pode oferecer. Existe uma possibilidade de construção de alguma coisa conjunta, né? Então, com o Chico, quando eu o conheci, eu vi os trabalhos dele, ferro e madeira, me lembrei que lá em Santa Catarina nós temos tem um banhado e tem muita madeira que passou 100 anos, 100 anos enterrada nesses banhados.
E aí eu trouxe uns troncos desses para ele, e ele ficou encantado, que fazia anos que não encontrava isso mais no Rio Grande do Sul. Enfim, isso foi se construindo, né? E aí, lá pelas tantas, eu estava te contando sobre os nus femininos do Chico, né? Acompanhando o Chico, etc. Lá pelas tantas, eu vi que ele só fazia bronzes de 40, 50 centímetros. E lá pelas tantas eu perguntei para ele, vem cá, mas por que tu não fazes, né, obras, né, tamanho natural, enfim, né? E o Chico era surdo, né? E aí, essa conversa de surdo foi 1 ano e meio, quase 2. E aí, num aniversário dele, eu perguntei, que não adiantava, né? Era só, ele lia os lábios, né? E aí ele diz assim, decidi fazer. Ele estava. E ele diz assim, mas quem vai comprar? Aí eu entendi por que ele não fazia, né? Quem vai comprar? Então, especialmente o escultor tem uma dificuldade de capital de giro, né? Que é um investimento muito elevado para a produção de uma escultura, um prazo muito longo de maturação, de fazer a escultura, leva 1 mês, 2 meses, né? E depois vender, ou seja, ele não tem isso. Então eu disse, eu não queria comprar, eu disse, eu compro, né? E aí, depois de uns 3 meses, o Chico, ele tinha uma namorada, a Luísa, e a Luísa me liga e diz assim, justo, o Chico quer falar no telefone contigo. Ele só falava, eu não escutava. Ele dizia, gente, vem cá no ateliê, eu fiz 3 modelos, vamos escolher um para fundir. Eu disse assim, puxa, mas como é que um escultor dessa estatura não liga para um idiota que nem eu para escolher uma escultura para verter ao bronze, certo? Ou seja, ele fez os modelos em gesso. Isso não é possível. Aí eu fui, peguei a máquina fotográfica, a trema, enfim, tirei as fotografias, fiz a pesquisa de quem eram os fundidores no Brasil, pedi orçamentos, e eu fiz uma proposta para ele, que ele fizesse um conjunto de esculturas, né? Eu propus que fizesse 10, ele no fim fez 12, e a partir daí é que ele passou a fazer aqueles nus femininos de maior tamanho. Ou seja, nesse processo, depois, quando ele acabou, terminou aqueles nus femininos, ele disse assim, e agora que nós vamos fazer? E ele fazia os gabirus, vocês conhecem os gabiruzinhos, né? E eu disse, por que tu não faz os gabirus? E aí ele disse, então vou fazer. Ele fez o mesmo número de gabirus como o número de estados do Brasil, acho que é 27, acho que é. Então eu fiz os gabirus e foi lá que eu convidei o Jorge e o Rampeta para participar desse projeto, quando o dinheiro estava chegando no fim. E a gente ficou parceiro, o Jorge, o Chico e eu, e fizemos os nus femininos. E sempre esses projetos se faziam um pouco mais, se faziam doações aos museus, enfim, na cidade. E isso. Silvio, conta pra gente um pouco dos teus primeiros contatos, assim, com a aquisição de obras de arte, com perceber que, enfim, existem colecionadores. Essas questões que a Dayana trouxe ontem também, de passar do comprador de arte ou virar um investidor, ou se sentir um colecionador, se perceber como colecionador, né? Primeiro eu queria agradecer ao Instituto Ling pelo convite. Segundo, a minha história começou nos anos 70. Eu ajudava muitos os artistas fazendo exposições nas minhas lojas que eu tinha. Sempre fazia exposições. Mas nunca pensei em colecionar, era mais para ajudar mesmo. Quando, nos anos 80, que eu casei, e aí nós começamos a mesma coisa. Tinha parede e precisava de quadro para as paredes. E a partir daí nós começamos a comprar, e aí você começa a frequentar galerias, leilões, e as amizades
nessas galerias e nos leilões, foi daí que começou a despertar essa veia do colecionismo, né? Então a paixão veio naturalmente, né? Porque quando você começa a ler, começa a estudar, começa a pesquisar, você começa a despertar e você começa a conhecer mais. Inclusive tem uma coisa interessante, nos anos 80 eu não gostava de obras concretas e geométricas. E anos depois comecei a perceber, eu digo, por que eu não consigo assimilar bem as obras concretas e geométricas? E comecei a ler, a estudar, a pesquisar. Quando eu comecei a ler e estudar realmente o que era a obra contemporânea, concreta e geométrica, aquilo me despertou e eu comecei a ver a arte geométrica e concreta com outros olhos. Eu só me arrependi porque perdi muito tempo. Coisas excepcionais que passaram pela minha mão não me dizia nada naquela época. Mas na hora que eu comecei a estudar, a ler sobre a história do concretismo, a coisa veio numa crescente para mim muito grande. Me despertou uma paixão que eu não sabia que eu tinha. Então, a partir daí nós começamos, né, porque isso eu, minha esposa e meus filhos, nós começamos a colecionar arte concreta e geométrica. E depois foi evoluindo para o resto, para os modernos, hoje em dia mais no contemporâneo. Só que há 7 anos para cá nós diminuímos muito 9 anos, nós diminuímos muito essa paixão pela pintura, porque surgiu na nossa vida a fotografia, por um acaso. Nunca tinha me despertado nada, a fotografia para mim não me dizia nada. E a partir nós estávamos em Houston, eu e a Paula, minha esposa, e nós soubemos que tinha uma exposição do Steve McCurry, que é o da Garota Afegã, e nós fomos ver a exposição. Quando a gente chegou lá, foi impactante quando a gente viu essa foto da Garota Afegã. Que foi a famosa capa da National Geographic, né? A capa mais famosa. Então aí nós compramos ela e compramos outra. E a partir daí a gente começou a despertar. Logo um mês depois nós fomos para Nova York e a gente já começou a frequentar galerias de fotografia. Começamos a ir para o museu, olhar a parte de fotografia, que a gente nunca tínhamos prestado atenção. E foi a mesma coisa. Nós começamos a ler, a estudar, a pesquisar, a conhecer os fotógrafos. E aí a coisa foi evoluindo até que chegou num tempo que a gente começou a pensar que não era justo. A coleção começou a crescer e chegar num patamar que a gente começou a pensar, não é justo a gente ter uma coleção e só nós termos acesso a ela, principalmente pela importância que ela tinha. E a gente começou a pensar num espaço para as pessoas terem acesso. Nunca no museu. O museu foi uma evolução desse espaço. Que a coisa começou a evoluir, o tamanho também do espaço começou a aumentar. Quando nós tivemos a ideia de, quer saber, vamos fazer um museu que é melhor. E construímos o museu da onde hoje está a nossa coleção, disponibilizado para todos, né? Isso porque nós tínhamos muita dificuldade, nós gostávamos de pintura, mas certas obras nós não tínhamos acesso e a gente não achava correto o colecionador ter aquelas obras e as pessoas não terem acesso, pelo menos disponibilizar num site, alguma coisa assim. E na
nós não acharmos justo a gente também estar cometendo o mesmo erro que daquela época que a gente reclamava por não termos acesso. E inauguramos o museu, que hoje ele é um museu que tem 2.500 metros de área. A coleção hoje tem mais de 2.000 fotos, desde da guerra até os dias atuais, as obras bastante contemporâneas. E hoje o museu tem em torno de, nessa primeira exposição, tem em torno de 400 obras. E a curadoria foi do Ivo Mesquita, nós convidamos ele, que era uma pessoa que era um grande curador, foi diretor da Pinacoteca de São Paulo, foi curador da Bienal de São Paulo e muitas outras internacionais, mas que não era um cara ligado à fotografia. Então foi uma felicidade nossa em relação a isso, porque ficou uma curadoria bastante democrática. Os temas que ele desenvolveu para o museu, para essa mostra inaugural, ficou bem democrática, porque ele não estava escolhendo fotógrafo pelo nome, e sim pelo tema e a obra que ele estava, o que interessava para aquele tema que ele estava apresentando. Então hoje o museu, o principal foco do museu, que desde quando a gente montou a gente começou a pensar, é a parte educativa. Essa para a gente é o foco principal do museu, é a parte educacional. Então nós fomos atrás de quem era bom no Brasil, descobrimos um excelente educador que tinha em Belém. Belém, como as pessoas que estão no meio sabem, é um celeiro fantástico no setor de fotografia, né? Um dos maiores celeiros é o Pará, né? O Pará é fantástico. E aí nós trouxemos ele, que era um rapaz que já tinha desenvolvido o trabalho em Serra Pelada, no interior do Pará. Ele tinha um trabalho muito forte. E trouxemos ele para o Ceará para ele dirigir e ele topou vir dirigir essa parte educacional no museu. Porque principalmente que a gente queria no museu não só a parte educativa dentro do museu. A coisa principal é que o museu também não fosse um museu estático, como normalmente todos os museus são. Nós queríamos levar o museu para as comunidades mais carentes que não têm acesso a isso. Então foi o que nós começamos a fazer esse trabalho com ele. Hoje, o museu é muito novo, tem 3 meses, mas a evolução dele nessa parte educativa é um negócio realmente muito grande para o pouco tempo que tem. Né? Que nós ainda estamos maturando o museu. Então, hoje o museu, ele vai para as comunidades, nós fazemos um treinamento deles e ensinamos eles a fabricar as máquinas pinhole, que são máquinas artesanais. Depois a gente traz eles para dentro do museu, mostramos o que é o museu, o que é a fotografia, as técnicas da fotografia. Isso nós estamos falando em criança entre 8 e 12 anos de idade, que é uma coisa, é a base de tudo. Então, levamos eles de volta para a comunidade deles, eles fotografam o dia a dia deles e depois nós fazemos uma exposição com as fotos dele dentro da comunidade. Isso nós estamos falando de comunidades carentes. E no fim do ano, depois que a gente for a várias comunidades, nós vamos selecionar algumas fotos e vamos fazer uma exposição deles dentro do museu. Fora isso, nós temos, o museu ele abre de quarta a domingo, de meio-dia a 5 da tarde. Só que nós tínhamos um problema, surgiu um problema de pessoas especiais que precisavam de um treinamento, de
de um atendimento diferenciado. Um surdo, um deficiente visual, um síndrome de Down, um autista, eles não tinham como você estar com o museu cheio de gente e você estar fazendo, mostrando para eles isso, né? Então nós resolvemos abrir o dia de terça-feira, única e exclusivamente para atendimento de clientes especiais. Isso eu vou abrir um parêntese, porque nós temos um problema muito sério, como hoje no Brasil inteiro. Cada dia que você abre um museu, é um custo a mais muito forte para um museu. O justo sabe o que é isso, porque infelizmente está acontecendo aqui no grande museu de vocês, que é o Iberê Camargo, né? Isso não é só aqui, o Brasil inteiro está com esse problema. Então, mas nós resolvemos encarar isso, porque era uma coisa que nós não podíamos fugir disso. Então, na terça-feira são pessoas especiais, na quarta-feira nós atendemos universidades, na quinta e sexta nós atendemos a colégios públicos, colégios de pessoas carentes, né? E no sábado e domingo não, é liberado para todo mundo, né? Então é um trabalho, hoje nós atendemos basicamente em torno de 100 crianças por dia. É um trabalho que, para quem começou há 3 meses atrás no museu, é um trabalho que quem trabalha com o museu sabe que é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. E os planos para o futuro, que nós já estamos planejando, que é levar o museu para o interior do estado. Só que é uma segunda etapa isso, que é levar o museu para o interior, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, que é a questão da cultura para essas pessoas, eles terem acesso a isso. Então o futuro está aí. Então o colecionismo para a gente é isso, não é você acumular, é você dar acesso às pessoas a isso que você tem. Então, o foco principal nosso hoje é isso. É interessante esse movimento de você estranhar a arte concreta e a geometria e se debruçar sobre aquilo para investigar, né? O que tem ali. E depois com a fotografia teve isso mais uma vez. Eu acredito que isso deve acontecer várias vezes ao longo da sua trajetória. Eu fico pensando no seu caso, Justo, se teve, para chegar nesses 8 artistas, se foi amor à primeira vista, ou se foi uma relação que foi evoluindo com cada um deles, se eles te provocaram e você foi, enfim, como que se dão esses processos? Para mim o processo foi de aproximação lenta, né? Com exceção do Nelson, que eu conhecia já desde 1975. O Nelson me pediu na Bienal de 96 acho que era do Paulo Hecker, não, do Nelson Aguilar. Ele me pediu para ajudar aqui, ele não tinha um livro naquela época, e precisava de um livro. Então ali a gente começou a interagir em relação à arte, né? Antes da gente não interagir em relação a isso. Mas é um processo lento. Você conhecia de onde antes? Não? O Nelson eu conheci, que a gente fazia yoga no mesmo grupo, ele lá no Rio de Janeiro e eu aqui em Porto Alegre. E teve isso de artista que você não gostou quando viu primeiro? Ou como... Eu me interesso por como que aconteceu, assim. É parecido o processo com cada um deles ou é... Não, é assim... Eu me lembro, uma vez eu tive um diálogo com um artista que enfim, ele pegava assim, para você saber como ele pintava, né? Ele pegava o Elcatex, aqueles grandões assim, dividia em 36 pedaços e aí começava a pintar 36 paisagens ao mesmo tempo. Pegava um verde mais escuro e ia lá, e depois ia lá, depois verde mais claro ia lá, né? E assim eu chegava no horizonte, ia começar uns azuis, e
Aí ele fez uma exposição e eu fui, enfim, era obrigado a ir por razão, não sei do que. Eu disse, que bacana, aquele outro trabalho eu vi que tu estava fazendo, né, que eram figuras, ele estava fazendo umas figuras. Aí ele me responde assim, Ju, sabe que eu gostaria de fazer aquilo, mas ninguém compra. Eu vivo disso, eu preciso fazer o que eu vendo, né? Então eu faço isso que eu vendo, né? Então, tu fala de aproximação, é muito mais fácil se aproximar de um trabalho amigável do que se aproximar de um trabalho, por exemplo, de Iberê Camargo. Então, é preciso um processo de maturação, né? Quando entraram aqueles vinhos alemães com Collor, né? Aqueles vinhos doces, né? Muita gente começou a beber aqueles vinhos e depois começou a beber outros vinhos, tá certo? É um processo de amadurecimento, né? Então, quando eu comprei o primeiro Ciron, eu fui praticamente obrigado a comprar o primeiro Ciron. Eu tinha um amigo que ia lá em casa e dizia assim, isso que tu tem aqui é pintura de rodapé de caminhão. Né? Isso é um déjà vu. Né? Tu tem que comprar Iberê, não sei o quê. E aí vai. Então é um processo de amadurecimento do olhar. É um processo que exige tempo. Bom, o Silvio já avançou nessa questão toda da responsabilidade, do que vai além do ato de criar a própria coleção particular, né? E acho que o teu começo com esse envolvimento que vai além dos teus próprios interesses como colecionador, ele começa com a Bienal do Mercosul, ou tem experiências anteriores, ou enfim, tem isso de se envolver com os artistas mesmo, né? Eu queria falar sobre o tempo ainda, né? Então, se exige tempo para olhar uma obra de arte, né? Eu vejo as pessoas entrar numa Bienal e caminhar assim, entra na Iberê, né? E o que percebem é muito pouco, né? Ou seja, é quase que um passeio a um shopping, tá certo? Ronaldo Brito dizia, né? Ninguém tem tempo para parar em cima e ficar olhando uma pintura e entrar na pintura, tá certo? Então, esse tempo a gente não tem, né? É um processo contemporâneo, não se tem esse tempo. Então, é uma coisa a ser educada também, é um processo, inclusive, meditativo, certo? Parar à frente de uma obra e parar de entrar na obra, entrar nos conteúdos, nas poéticas e parar e olhar, etc. Não é uma coisa assim. Em relação a essa atividade nas instituições, né, começa efetivamente nessa relação com os artistas e a simpatia mesmo. O que ele precisa e o que eu tenho e como eu posso auxiliar num processo das coisas ir melhor. E aí vem uma argentina, Maria Benítez, né? E ela tinha o Gustavo Narca, o Tomazelli, enfim, o Caê Braga, o Cavalcante. Eles tomavam chopp e comiam galeto no Poleto, né? E eles discutiam, né? Tomando chopp todo mundo resolve tudo, tá certo? Então discutiam como é que eles iam resolver a arte no Rio Grande do Sul tomando chopp. E aí entrou a Benítez e foi, etc., e organizou aquele movimento. E eles fizeram uma articulação com o governo do Estado, com o secretário Apel e com o Jorge e o Rampeto através da Maria Helena. E a partir daí é que começou a ter assim, um movimento para a criação da Bienal do Mercosul. Lá pelas tantas, o Jorge organizou uma janta para o lançamento da ideia, e a única pessoa que estava em todas as listas, que eles organizaram umas listas, né, de artistas, de galeristas e de empresários, né, o único cara que estava nas 3 listas era eu. E, então o inimigo era eu, né?
Aí, eu sei que a Maria Benites me forçou a assumir a Bienal, porque outras pessoas queriam fazer, mas era no sentido de uma promoção pessoal, né? E essa sensação de responsabilidade, de cidadania, é uma coisa que talvez tenha mais forte. E eu fui obrigado a assumir a Bienal do Mercosul para que funcionasse o projeto. Senão ia cair na mão de um cidadão lá que não ia funcionar. E a primeira Bienal, ela foi totalmente extrapolar. Ela foi a maior de todas até hoje. Foram 824 obras, se não me engano. Frederico Moraes, inclusive, está aqui na cidade, falando lá no Santander, que foi o curador da primeira Bienal. E eram 257 artistas, 20 mil metros quadrados, eram 12 espaços expositivos fechados, mais a intervenção nos armazéns do DEPREC, mais as intervenções, 2 intervenções na cidade, mais esculturas construídas na cidade, quer dizer, era uma loucura. E isso que começou a marcar a Bienal do Mercosul, esse volume enorme do projeto educativo desde o início. E no mesmo momento, em 95, começa a ideia de se fazer Ibericamargo, e o Jorge pede para mim trabalhar lá também, com ele, como voluntário, sempre. E é isso. A ideia é olhar o foco. Qual é o foco? O foco é o serviço ao público. O foco é a contribuição que a instituição pode dar à comunidade. Então, por exemplo, na seleção do arquiteto, tinha uma diretora que na primeira reunião de diretoria na Iberê disse assim: vamos chamar de Oscar, né? E eu sou sempre o burro, mas que Oscar é esse? Esse é o Niemeyer, é claro. Puxa, mas o Niemeyer não pensa na função, né? A função não importa, o que importa é a arquitetura. Então, até chegar no nome do Álvaro Siza, foi um processo muito longo. Qual era a ideia de chegar no Álvaro Siza? Você vai na cidade aqui, você encontra alguns lugares, algumas edificações grandes, que são enormes passivos arquitetônicos, tá certo? É um atraso. E o pior, você vai na casa das pessoas e vê o espelhamento daquelas coisas medonhas que tem em alguns lugares dentro das casas das pessoas, quer dizer, estão se espelhando naquilo. Então, construir um prédio como o do Álvaro Siza aqui significa oferecer à sociedade a possibilidade de avançar em termos de percepção do que seria uma arquitetura, né? E aí tem todo um processo, né? A própria construção do prédio, durante a construção, que é o primeiro prédio em cimento branco, concreto branco no Brasil, é o primeiro prédio com a armadura toda zincada, e é o primeiro prédio não sei o quê, um monte de primeiros, né? Então nós tivemos, durante a construção do prédio, cerca de 5.000 visitas de profissionais das áreas de engenharia e arquitetura e estudantes. Um processo de educação na construção. Então, quando o prédio foi aberto, ele já tinha ganho o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, como melhor projeto do mundo. E depois, recentemente, recebeu novamente o reconhecimento como melhor projeto de arquitetura construído na década em que foi construído a Iberê, né? E não só isso, quando nós discutimos toda a questão ainda não tinha um prédio, era lá no ateliê. Então, como seria a relação com a sociedade, como seria a relação com os diversos atores, o Instituto de Arte. O Instituto de Artes foi o maior entrave à primeira Bienal do Mercosul. Então, como é que tu te relaciona com a academia, que é o maior entrave a um projeto de uma Bienal? Certo? Então, nós tomamos na Iberê o cuidado de nos relacionar com a academia, de alguma forma que
não fosse uma entrave. E assim vai, ou seja, mas a ideia é sempre ir construindo. Mas quando nós abrimos, enfim, tinha um patrimônio de imagem, né, de possibilidades enormes, e veio a quebrar. Eu acho que historicamente a gente tem, assim, né, por trás do surgimento de museus, o envolvimento de colecionadores, né? Tem esse, se enxerga esse lugar dos colecionadores, articulando a gênese da Fundação Ribeira Camargo? Não. Eu acho que a figura do Jorge Gerdau Johan Peta, né, é muito forte. Né? Não a figura, a pessoa, o motor que ele é, o avançado longe que ele enxerga, a emoção, a profundidade, a memória, a capacidade, sabe? É impressionante as diversas ações que ele empreendeu no sentido de oferecer à sociedade um lugar melhor, né? Então não é por ser colecionador que a coleção do Jorge tem uma coleção, mas não se colocou como colecionador. Não é colecionador. Eu acho que é o sentido de que você é cidadão e você tem uma obrigação com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Silvio, no surgimento do Museu de Fotografia, tem outros parceiros? Você teve outros colecionadores de Fortaleza interessados nessa movimentação, ou galerias que incentivaram, ou é um projeto que você sente muito independente ali, um projeto da família mesmo? Primeiro, deixa eu abrir um parênteses antes que eu esqueça. Quando o Justo falou uma coisa, que você entra dentro do museu, a preocupação dele é que as pessoas passavam muito rápido pelas pinturas, né? Pelas obras. Isso foi uma coisa que nos preocupou muito quando eu e minha família a gente começou a pensar no museu. Que quando nós começamos a viajar e chegávamos dentro do museu, ficávamos prestando atenção nisso, aonde tinha as fotos, que normalmente era uma foto de cada fotógrafo, e realmente isso acontecia. As pessoas, o MoMA, você vê as pessoas olhando, mas passando muito rápido. Isso preocupava muito a gente. Então, o que é que a gente pode fazer para isso não acontecer? Entendeu? Porque na pintura já existe e na fotografia era a mesma coisa. Então daí surgiu a ideia da gente contar uma história. Então o mote principal da gente inicial foi isso: vamos contar uma história. Para quê? Para quando a pessoa sair dessa história, que ele for para as outras fotografias, ele vai ver que toda foto tem uma história por trás, que não é uma foto que está ali que é estática e que não diz nada. Não. Então, qual é a melhor maneira da gente ver isso? Fotojornalismo, que é uma coisa real, uma coisa atual, uma coisa que está no cotidiano da gente. Então foi daí que surgiu uma coleção nossa, que é uma coleção importante, que é da ditadura. Digo, não me lembro porque surgiu no dia esse negócio da ditadura. Não me lembro se foi o Pablo de Júlio que me tocou que tinha alguma coisa dessa, ou foi eu mesmo pesquisando que surgiu isso. Não recordo. Na mesma hora, família, vamos fazer então isso, vamos começar uma coleção da ditadura, que nós temos uma coleção muito interessante, e a partir daí a gente começou a fazer séries também, comprar séries, e não uma foto. Nós não compramos uma foto, a não ser uma foto internacional, que realmente é mais complicado, mas qualquer fotógrafo nosso, nós no mínimo temos 5 fotos, para você ter uma noção do trabalho dele. Porque se você compra uma foto, o fotógrafo pode fazer uma excelente foto e, no entanto, o resto do trabalho não ser um trabalho medíocre. Então, a gente tem essa preocupação. Normalmente, nós compramos séries fechadas.
Tem uma série dos irmãos Vargas que estava na Pinacoteca. Nós compramos inteira a exposição, saiu de lá, terminou a exposição, ela veio e gerou um catálogo grande da Pinacoteca, veio direto para a nossa coleção. Mesma coisa do Chambi. Eles precisavam fazer uma exposição em São Paulo e o Theo Chambi, que é o neto, disse que só mandaria a exposição se comprasse algumas fotos. Nós compramos a exposição inteira, foi feita a exposição em São Paulo e veio para Fortaleza. E assim outras, entendeu? Daí nós começamos a desenvolver outros tipos de trabalho que a gente denominou de conflitos no mundo. Então nós começamos a cobrir esses conflitos no mundo, no Iraque, na Síria, na Líbia. A gente começou a comprar essas séries também, séries que ganhou o Gold Medal do Robert Capa, nós compramos várias também para fazer a mesma coisa, para contar uma história. Entendeu? Então, voltando à tua pergunta, né? No surgimento do museu, existem parceiros ou entusiastas ou infelizmente, comunidade em volta disso? Sempre me faz essa pergunta, eu digo a mesma coisa. Infelizmente, não. Gostaria que outras pessoas, eu não me incomodo, aliás, nós não nos incomodamos de jeito nenhum que um Banco Santander, o Bradesco ou Itaú chegue lá e diga que o museu é espaço Itaú, espaço Santander, não me incomoda. A nossa vaidade não chega a isso, entendeu? Então, para a gente, o que interessa é que o museu tenha vida longa. Não interessa se é o nome de quem seja o nome. Isso para a gente é irrelevante, entendeu? O principal é que ele tem um desenvolvimento longo. E na sua trajetória como colecionador, os galeristas tiveram um papel nela de conduzir ou ajudar ou apresentar opções ou caminhos, ou outros atores, consultores, curadores? Quem são os outros agentes que colaboraram para a sua visão como colecionador? Sempre, desde quando a gente começou na parte da pintura, das obras, nós nunca tivemos ninguém que orientasse, que a gente comprou alguma obra que seja por indicação de alguém, nunca. Porque, primeiro, a gente tem que gostar da obra. A paixão é da gente. Não pode ser uma coisa que ninguém vai transferir para alguém, para um curador que diga que essa obra é importante. Tanto é que há poucos dias, em São Paulo, chegaram para mim e perguntaram, né? Disse, não, Silvão, você tem que, a partir de agora, você ter um curador do museu, porque perguntaram quem é o curador. Eu digo, não tem um curador fixo. Mas você tem que ter, porque o curador ele tem que começar a indicar os fotógrafos. Eu digo isso, olha, infelizmente nesse ponto eu sou ditador. A paixão é nossa e nós é que vamos conviver com essa obra, tá certo? Então a visão é nossa. Não vou. Como é que nós vamos chegar dentro do museu, olhar para uma obra que a gente não gosta? Como é que vai ficar? Nós vamos ficar, eu pelo menos vou ficar extremamente chateado. Toda vez que eu passar vai ser uma raiva que eu vou ter. Então uma coisa que eu nunca aceitei nada de ninguém. Indicação, não. Eu tenho grandes parceiros de galeristas que me trazem obras. Primeiro que eles me conhecem muito. Então eles sabem como é a minha maneira de pensar, a minha maneira, o que é que eu gosto, o que é que realmente o que é realmente o que a gente compra. Então eles nunca forçaram a barra em relação a isso. Então parceiro nós temos, na parte nós temos, quando a gente começou, a pessoa o Sérgio Bugi do Itaú chegou e perguntou, como é que você tem essa obra? Aí foi porque pesquisa. Eu sou muito curioso em relação à internet, entro, pesquiso, eu vejo alguma coisa que me interessa e automaticamente eu fotografo e depois eu começo a pesquisar sobre aquele fotógrafo. E daí eu tenho os parceiros,
galeristas que aí, por exemplo, da ditadura, que era uma coisa complicada, porque nenhuma galeria vende nada de ditadura. Então, eu peguei o Pablo, de Júlio, de São Paulo, de Pablo, eu estou precisando disso. Vá atrás e nós queremos isso. Aí ele ia para São Paulo, para Brasília, para o Rio, para todo lugar atrás onde estava quem fazia aquelas obras. E aí trazia e começava a negociação normal, entendeu? Fora eles, a parte de pintura, nós temos o Peninha, tem vários outros galeristas que realmente são amigos, fora de serem galeristas, como o Justo disse, os inimigos, né? Nesse caso não, são meus amigos, grandes amigos, que realmente são pessoas que convivem muito com a gente, inclusive dentro da nossa casa e tudo, entendeu? E muitos colecionadores também, né? Os galeristas que também colecionam. É a mesma coisa, eles realmente são parceiros, né? E, bom, eu fico curioso contigo, Justo, essa relação com esses outros agentes como colecionador, né? E à frente de uma instituição que é muito diferente do Museu de Fotografia. Ela já tem um andamento, ela já tem um outro tipo de maneira de trazer arte para Porto Alegre, né? Bom, deixa eu só esclarecer uma coisa. Essa coisa dos inimigos, né, é uma brincadeira de ontem, né? E os inimigos são os outros, aqueles que você não conhece, porque na medida que você conhece, eles deixam de ser inimigos. Mas, assim, você pergunta sobre galeristas, agentes, instituições e o que eu faço. Curadores. Então, eu nunca misturei essa coisa das instituições com amigos e com a coleção. Isso eu nunca misturei. Ou seja, nunca interferi em curadoria de Bienal nenhuma. Eu lembro da sexta Bienal, o Gabriel Pérez Barreiro, ele declinou o processo, ele abriu no início, publicamente, qual seria o processo da curadoria. Chegou no final, não tinha nenhum artista brasileiro, gaúcho, né? Nenhum artista gaúcho. Eu disse, poxa, Gabriel, né? Porque tô me sacaneando, né? Como não tem nenhum artista gaúcho, esse pessoal aqui vai me matar, né? Aí ele disse, tu quer que tenha algum artista gaúcho? Eu não quero nada, eu só vou te dizer. Aí, na 0 hora, apareceu lá, nenhum artista gaúcho. Mas foi só a capa da 0 hora. Foi só. Porque o processo educativo da Sexta Bienal, todo o envolvimento da comunidade acabou com essa bobagem. E os artistas evoluíram para um outro nível de construção e fizeram a Bienal B e depois fizeram a Bienal C, que era Porto Alegre é boa, uma coisa assim. Essa Pô é boa. Essa Pô é boa. Eu participei. Então, ou seja, mas eu nunca interferi. E muito menos na Iberê Camargo, que eu entrei em dezembro agora, né? Eu saí da Iberê em 2008. Decidido de sair da Bienal Mercosul, sair da Iberê, decidido a não fazer mais nada disso. E em 2009 o Heitor Martins me pegou e me deu uma trancada e eu fui trabalhar na Bienal de São Paulo, que estava quebrada. Bom, nunca misturei uma coisa com a outra. A relação com os artistas, como são 8 artistas, é uma relação de anos, tá certo? De muitos anos, é uma relação de muito longo prazo. Os artistas trocam de galeria, trocam de mulher, né? E não trocam do justo, tá certo? Então, eu conheço os galeristas, são maravilhosos, são contadores, e se tem uma relação bacana, assim, não tem problema nenhum. Mas a minha relação é com os artistas, direto com os artistas, uma relação de muito longo prazo e de construção. Então, o Nelson, durante muitos anos, os projetos que ele executava, eu era parceiro em cada um dos projetos, como era parceiro do Chico, enfim, entende? E
enfim, cada relação é uma relação. E como funciona a relação com os artistas que também são representados por galerias? As galerias são suas parceiras? Como que é isso? Evolui, se transforma, porque o artista muda de galeria, fica sem galeria? Ele não interfere, não existe nenhuma interferência. Lucas? Oi. Aqui. Sem querer interferir, como já são 9h15, talvez abrir para o público fazer perguntas ou participar. Nossa, eu não fiz essa manobra da Dayana de ontem de deixar todo mundo à vontade para perguntar. Inclusive, tem uma pergunta aqui do público que está assistindo por streaming. Posso fazer? Claro, por favor. Uma pergunta para o Justo Verlang. O Adelino, ele faz o seguinte questionamento aqui. Sobre a Fundação Iberê Camargo, né, está reduzindo os seus dias de operação, se o sistema de financiamento coletivo não poderia ser uma boa saída para ampliar os dias de atendimento. Acho bacana a ideia, né? Eu acho que a gente vai explorar inclusive isso. Né? Ela não está reduzindo, ela reduziu o atendimento em agosto do ano passado, com uma total carência de recursos, e nós entramos em dezembro para evitar que a instituição viesse a fechar todos os dias, né? Não abrir nenhum. Nós estamos trabalhando, conseguimos contratar o curador residente, reformatar toda a programação. Nós estamos com uma programação que é um work in progress, ou seja, está lançado um primeiro lançamento, isso vai ser refeito, vai ser reformulado, vão ter outros atores atuando junto com o Bernardo de Souza, que é o curador residente. E ótima ideia, eu acho, toda essa parte de financiamento, e não só essa, mas das mídias sociais, vai ser uma preocupação nossa. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. Seguindo algumas coisas que eu queria tentar atravessar aqui antes de concluir. Bom, colecionar, além do que se gasta financeiramente para o que se investe nos trabalhos, tem também a habilidade de conseguir os trabalhos, né? Não é sempre simples. Você considera que desenvolveu algum método como colecionador, ou rotinas, ou estratégias ao longo dos anos? Você estava falando que a internet acaba ajudando bastante. Aí tem duas coisas, né? Primeiro, a internet, para mim, é uma ferramenta fantástica para o colecionador e para descobrir obras que você não tem acesso normalmente. Ela é fantástica, até para descobrir novos talentos, né? Para mim, eu utilizo muito bem isso aí. E através também dos próprios galeristas também, né? Não sei, e se vai, visita as exposições, faz viagens frequentes, feiras, as feiras entram no seu radar também? Claro, nós passamos o ano inteiro, nós pelo menos por ano nós vamos 3, 4 grandes feiras, e através dessas feiras você tem as periféricas, né, que você tem mais 10, 12 outras feiras. Então nós vamos muito a essas grandes feiras, porque é uma rotina da gente. E hoje é uma coisa muito interessante, é muito gratificante ver. E a estratégia que nós usamos também, graças a Deus, foi muito boa, muito correta. Por quê? Porque você não faz uma coleção do tamanho que a gente tem em 9 anos. Isso é uma coisa... Você não consegue fazer isso. Nós fizemos por medo que nós víamos que a evolução do preço da fotografia, que ela ia atingir um patamar muito rápido e muito grande. Por quê? Porque todas as feiras que tem hoje internacionais, todas galerias contemporâneas, sem exceção de nenhuma, tem fotografia. Todas as grandes feiras. E você não faz uma feira com fotografia, por causa dos preços, né? Mas todas têm. Por quê? Porque os preços das fotografias contemporâneas estão atingindo um patamar tal que compensa isso. E a tendência, eu acho, que é evoluir mais ainda. Então, por isso é que a gente correu para fazer uma coleção rápida, entendeu?
E foi uma coisa muito acertada para a gente. Então, nós, a pessoa tem que frequentar essas feiras, né? Até por questão de estar atualizado, né? Deixa eu falar. Então, em relação, você perguntou sobre a relação com artistas, né? Então, essa relação de longo prazo vai levando a um ponto em que o próprio artista, lá pelas tantas, ele escolhe obras para a coleção. Então, eu tenho uma prática com o Daniel, de 2 em 2 anos, mais ou menos, nós sentamos, fazemos uma revisão da coleção, os trabalhos que ele acha que eu tenho que devolver, os trabalhos que ele acha que eu tenho que adquirir, ou seja, há uma revisão, né? O Nelson também, ele propõe, ele diz, olha, essa peça tu tem que ter, enfim, né? E a coleção, ela não transita somente nas obras de arte, ela tem avançado agora nos cadernos dos artistas, nos estudos, esboços, papéis, enfim, nos diários de artistas, né? Então nós adquirimos os diários do Nelson e da Carmen Lambert. Você tem planos futuros para a coleção, de desdobrar ela em instituição ou de fazer ela circular de alguma maneira? Assim, é muito caro, né? Fazer uma empreitada que você empreendeu, né? Eu não vou assumir uma empreitada dessa. Então, eventualmente, isso depende da própria evolução do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, das instituições aqui do Estado. Não tem como manter uma coleção, se eu fosse hoje, por exemplo, doar para quem que eu vou doar uma coleção dessas aqui no Rio Grande do Sul? Não tem para quem. E você considera que existe algum tipo de método antes de fechar nesses 8 artistas? Não sei se está totalmente fechado também nesses 8 artistas. Eu acho sim, dada a minha idade já está. Porque é um processo de muito longo prazo, tá certo? É uma opção que tu faz e aí tu vê o Daniel, qualquer um desses artistas, lá pelas tantas subiu, daqui a pouco caiu, daí subiu, caiu, entendeu? Mas normalmente os preços estão subindo muito e eu não tenho nem mais condições de manter um fluxo de compras porque é cara a coisa. Não é assim. Agora, uma coisa que essa forma de colecionar ajuda, né? Ontem se falou numa, como chama isso, o cara que quer comprar, vai comprar uma compra compulsiva, não essa coisa compulsiva, obsessiva, o prazer está na compra e não na fruição da obra, né? Esse tipo de opção que eu fiz, ele me protege muito, porque eu vou nas feiras e eu não tenho aquela coisa de comprar, né? Eu não tenho isso, né? E me protege muito. Por outro lado, faz com que eu tenha um olhar muito especializado em cada um desses artistas, né? Então, as obras que a coleção vai acumulando, naturalmente elas vão ser muito significativas no percurso desses artistas. E você fica atento ao mercado secundário para ver obras desses artistas que já foram para outros lugares? As aquisições são onde a obra está. Pessoal, perguntas? Francis. Boa noite, tudo bom? Eu gostaria de saber de vocês se vocês percebem influenciando as pessoas próximas a vocês a colecionar também, porque eu acho que talvez seja uma possibilidade real de, enfim, compartilhar um gosto e estimular outros grupos de pessoas a entrar no mesmo, enfim, chamar de hobby seria uma ofensa nesse momento, foi a palavra que me veio à mente. Eu posso lhe responder isso no caso do Ceará, que praticamente existiam 3 coleções, 4 coleções, e só, que era tudo na família. E a partir de
quando a gente começou a disponibilizar essas coleções, tanto coleção de pintura, principalmente de pintura. Por exemplo, nossas obras passam o ano inteiro viajando. A gente tem obras que chegam num ponto que a gente pede de volta porque a gente está com saudade dela. Então, de emprestar para exposições. É isso, nós passamos o ano inteiro. Agora nós temos obras em São Paulo, há 3 meses atrás nós tínhamos obras em Londres, que a gente empresta, porque o papel nosso é esse, é de disponibilizar essas obras, né? Que as obras são nossas, mas ao mesmo tempo você tem um papel, que quando eu dizia obrigação, minha mulher disse, nós não temos obrigação de nada, nós estamos cumprindo um papel. Então eu acho que é isso que você tem que fazer. Então a partir daí, meu cunhado dirige uma instituição que é a Fundação Edson Queiroz, que é uma coleção também fantástica, e a partir dela que começou-se a difundir dentro em Fortaleza principalmente, esse lado cultural, entendeu? Muito forte. Hoje, quando tem exposições em Fortaleza, praticamente a exposição inteira é vendida. Por quê? Porque nós está sendo desenvolvido novos colecionadores, entendeu? Despertou nas pessoas, alguns por questão financeira, como investimento, mas muitos outros pela paixão mesmo, que começou a descobrir através da gente, das coleções que nós temos, começou a despertar nessas pessoas também o colecionismo. Porque quando você começa a despertar, a partir dali é uma coisa natural, né? Se você realmente gosta da obra e de pintura, fotografia, o que seja, do colecionismo, automaticamente, se você é uma pessoa interessada e estuda e pesquisa, aquilo desperta em você uma paixão muito grande, aquilo vem naturalmente, né? É a questão da cultura, né? É por isso que nós trabalhamos justamente na base, que é nosso propósito é trabalhar a base, nosso foco é a base, criança de 8 a 12 anos de idade principalmente. Para quê? Porque você tem que dar cultura a essas pessoas. Na Europa é normal, né? A pessoa desde criança frequenta museu. Talvez aqui no Sul seja isso, mas no Nordeste, no resto do Brasil, é muito difícil você levar essas crianças para dentro do museu, que é uma culpa até dos próprios pais, né? Que não tiveram acesso e não conseguem transmitir isso para as crianças. Então, eu acho que é um papel nosso que difundir isso. Entendeu? Agora eu vou abrir só um parêntese. Isso para mim é possível e eu sei que vai ter continuidade por causa que os meus grandes incentivadores são minha esposa e meus filhos. Eles é que me cobravam para fazer o museu, porque é que não está inaugurando, você tem que fazer, está demorando muito. Então, se eu não tivesse isso dentro de casa, esse incentivo, talvez o museu não tivesse saído, tivesse feito um espaço, não um museu. Entendeu? Então, graças a Deus, a minha família é o grande incentivador da criação do museu, né? Porque se você tem um filho, não, por que você está fazendo isso? Não faça. Aí você começa a se questionar. Mas no meu caso, graças a Deus, todos são os grandes incentivadores. Temos uma pergunta aqui do público que está online. Posso? Por favor, Jack. Direcionado ao Justo Verlaine. Ele fala o seguinte aqui, que considerando que a Fundação Iberê Camargo é um presente grandioso para a cidade de Porto Alegre, ele pergunta qual a sua opinião sobre o envolvimento da população na cidade com o Iberê Camargo. Assim, é fácil dizer, a população não se envolve e a culpa é da população, dos inimigos da população. Mas não é assim, não.
Eu acho que se a população não se envolve efetivamente ou não tem a Iberê Camargo como sua, a responsabilidade é da Fundação Iberê Camargo. É a responsabilidade de não ter oferecido uma programação atraente, uma programação que envolva, que traga, que desperte, é não ter oferecido a possibilidade dela se transformar no palco das diversas manifestações, das diversas iniciativas de ONGs, enfim, que tem na cidade, dela não ter entrado, incorporado o calendário da cidade. Certo? Fazer uma instituição do porte de uma Iberê Camargo simplesmente com uma exposição ou duas de artes visuais e um programa educativo é muito limitante. Nós estamos vendo aqui muito pouca gente interessada em colecionismo. A população que quer ou que entende o que gostaria de frequentar uma mostra de artes visuais é pequena. Localizado num lugar que não é nem servido por transporte urbano público, o equipamento efetivamente, o equipamento Iberê Camargo, não existe para o município. Não existe para o município. É um equipamento não existente. Ele não é servido por transporte urbano público. Ele é inexistente. Então, de quem é a responsabilidade? É da Iberê Camargo, que não pleiteou, que não foi atrás, que não se mobilizou, ou se mobilizou, como efetivamente se mobilizou, não foi feliz nessa mobilização, não conseguiu convencer os parceiros diversos, enfim. Então, a responsabilidade da própria instituição. Vou pegar um gancho do que você está dizendo, uma coisa que no dia que eu soube que o Museu Iberê Camargo estava funcionando apenas 2 dias, como me disseram, eu fiquei sem acreditar nisso. Um equipamento desse, numa cidade que tem uma cultura forte, você pegar um equipamento desse, que eu não estou nem falando da questão do que custou o equipamento, é a questão do que ele representa para a cidade. É uma coisa que me incomoda muito, me incomodou no dia que eu soube e continua me incomodando. E hoje eu conhecendo, que você me levou para conhecer, continuo mais incomodado ainda. Como é que no Estado, mesmo numa crise que nós estamos passando hoje, como é que um Estado como o de vocês, os empresários não se sensibilizam por um equipamento daquele, deixar um equipamento daquele funcionando 2 dias na semana, uma coisa que realmente é uma coisa que me deixa triste e incomodado, né? Tem algumas dificuldades de visão, né? Primeiro, muita gente chama a Fundação de Iberê Camargo como Museu Iberê Camargo. Isso não é, tá certo? A fundação, ela tem um projeto de exposições, etc., mas não é um museu, é uma fundação. É um projeto muito mais aberto. Então, a programação atual, ela envolve teatro, literatura, música, dança, cinema, tá certo? Envolve festa na garagem, envolve, ou seja, música no pôr do sol, acolhimento. Ela é um projeto diversificado, né? Ou seja, a partir daí. E eu acho que não é uma questão de empresários, né? Ou do governo do Estado, do governo do município. É uma questão da instituição se reposicionar, e é esse esforço que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que na medida que a instituição passar a ter significado para a população, ela passa a ter um maior suporte da população, do empresariado e do próprio governo. Eu gostaria de perguntar alguma coisa ainda sobre a Fundação Iberê, a respeito dessa programação diversificada e tal. Eu costumo ir lá, não sei, uma vez por mês, talvez, ou coisa assim, mas acho que existe uma divulgação bem restrita, talvez, porque a gente realmente não fica sabendo dessas outras atividades além das mostras, né, que são divulgadas. Eu acho que isso deixa a desejar
quando a fundação quer acolher a comunidade não tem a informação do que realmente está acontecendo lá. Mas acho que existe um potencial muito grande. Um exemplo foi o que aconteceu na Noite dos Museus. Eu fui para a fundação no fim da tarde, estava especial, assim, estava muito, muito bacana, cheio de gente, tinha música, tinha gente se divertindo, era incrível, assim, muito diferente dos outros dias de visitação normal. Eu sei que isso não é possível ser feito regularmente, com uma grande frequência, mas assim, é uma coisa a se pensar. Atividades, eventos mais ou menos nesse formato, para que as pessoas tomem gosto e criem o hábito de fazer essa visita com mais frequência. Gostaria que, não sei se é o momento, mas gostaria de também sugerir que a fundação levasse à prefeitura ou ao órgão responsável que fizesse uma faixa, por incrível que pareça, é uma coisa super simples, mas que eu acho que atrapalha. Uma faixa de pedestres em frente à fundação. Porque é incrível, existe todo um movimento, principalmente no pôr do sol, ali em frente à fundação. Tem gente vendo o pôr do sol, tem gente curtindo a orla e tal. E tem uma barreira de carros, né, que não param de passar. E do outro lado tem o pessoal visitando o museu. Então parece que quem está no museu não consegue passar para a orla, quem está na orla e quer ir para o museu também não consegue, a não ser que pelo estacionamento. Mas o estacionamento às vezes também encerra no horário das 7 horas e fica complicado. Então acho que uma faixa de pedestre está mais do que assim, caindo de maduro a necessidade de ter ali para os carros também respeitarem a vontade de ir e vir das pessoas que estão usufruindo aquele espaço, que é um espaço tão valorizado da cidade. E, por último, daí, na verdade, assim, uma pergunta aí para os dois colecionadores, tá? Que são, assim, eu vejo que tem estilos diferentes. Gostaria de saber de vocês qual, além do retorno, que eu digo assim, o retorno de satisfação pessoal, que eu vejo vocês dois têm, e muito prazer em ser colecionadores, em ter esse tipo de relacionamento mais próximo aos artistas e criar vínculos de amizade com os galeristas, enfim. Existe algum retorno financeiro das coleções, além do investimento feito? Bom, deixa eu falar sobre Ibirê primeiro, né? Então, comunicação, a programação, ela entrou, a nova programação entrou 2 ou 3 dias antes desse Noite dos Museus, como você está falando. A Noite dos Museus, para mim, ela só diz uma coisa, ela diz da incapacidade do gestor de atrair público, do gestor dos espaços ligados às artes visuais, tá certo? A nossa programação ela é bastante mais complexa do que a Noite dos Museus. Inclui música, como a Noite dos Museus, mas inclui outras tantas. A comunicação ela se dá por redes sociais, efetivamente. Você está em uma instituição que ia fechar em dezembro. Você consegue entender isso? Ia fechar em dezembro. Carrega uma dívida vencida bastante significativo, tá certo? Então você está trabalhando nesse ambiente, você tem que se colocar nisso. Então, nós estamos trabalhando na comunicação, via redes sociais, mas o site não foi possível fazer, ou seja, tem diversas questões, pelo e-mail vai, etc. Tem um monte de coisa para fazer, e assim, está se fazendo, está se tentando fazer, mas os patrocínios ainda não foram totalmente confirmados para se viabilizar isso. Em relação à programação, está claro. Em relação à faixa de segurança, existe essa possibilidade de fazer essa faixa, isso acho que já foi solicitado, mas a instituição ela tem uma passagem subterrânea que não é pela garagem, efetivamente passa
pela rampa da garagem, mas não entra na garagem. Tem um túnel que passa ali por baixo da pista de rodagem. Você conhece? Exatamente. Não, ela é fechada quando a instituição fecha. E sobre ganhar dinheiro sendo colecionador. Então tem uma coisa de... Qual foi a pergunta? Se tem algum retorno financeiro. Financeiro. Então, assim, não existe locação de obras nem nada disso. Não ganha dinheiro pela locação, enfim. Não. Tem uma coisa que o pessoal sempre fala de investimento, né? O Lucas falou no início que o cara comprava para investir, ia ficar milionário comprando arte. Essa coisa de investimento, eu não acho que o investidor ou mesmo o especulador, né? Muitos são especuladores. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, né? Porque o especulador, que ele faz, ele corrige o preço, tá certo? Ele vai achar o preço desse artista está baixo, ele vai e compra, e naturalmente o preço desse artista vai subir. Existe um processo de ajuste de mercado. O mercado de arte é um mercado absolutamente imperfeito, especialmente no Brasil. Então, agora, como que eu vou dizer assim, o cara esse é investidor, é especulador, é colecionador, quem é o bacana e quem não é o bacana, tá certo? Eu acho que cada um desses agentes atua e recebe o que busca no mercado, certo? Se eu sou colecionador e eu busco, é isso que eu vou encontrar. Se eu busco retorno financeiro, é isso que eu vou encontrar. Acho que é isso. A coleção, do meu ponto de vista, dificilmente é possível viabilizar uma coleção vendendo coleção, porque ela ganha sentido na medida que você compra obras, e ela perde sentido na medida que você vende obras. Você destrói a coleção vendendo obras. Mas tem um ato de revisão dela também, né? De ajustar, de trocar uma peça por outra. Tem ajuste. Lucas, já são 9h40. Acho que nós poderíamos passar para as considerações finais, fazer alguma fala. Obrigado. Você tem algum ponto de vista sobre isso, sobre vender obras, ajustar a coleção, ou enfim, de ver o potencial de algo que foi comprado antes, poder financiar uma ala nova do museu no futuro? Eu vou resumir só numa palavra. Uma vez eu comprei uma obra para vender. Eu comprei, eu não gostava da obra, comprei e botei na minha parede. Na hora que eu cheguei, que eu dei uma semana, 15 dias depois, eu fui pegar para levar para vender, porque eu não queria aquela obra. A minha mulher virou para mim e disse: se você botou na parede, ele não sai daqui. Então, no dia que você quiser vender alguma coisa, não bote dentro não leve para a parede da minha casa. Isso, eu acho que tem. Quem coleciona por amor, por paixão, você não vai vender nunca. Aquilo morre com você, não interessa valor. Valor aí é secundário. Óbvio que hoje o mercado explodiu no mundo todo, né? Tem grandes investidores que vivem disso. Não é o nosso caso. O nosso caso é paixão. Então, não tem preço isso, não existe preço. Como investimento, eu aconselho a todos investirem. Porque depois a paixão vem e vira uma coisa que você não vende mais. Eu acho que um assunto interessante para concluir, talvez, seja justamente o que parece ser a parte mais prazerosa de colecionar, que é viver com as obras, né? Enfim, tem essa questão toda que a Dayana trouxe ontem, de que as obras podem olhar de volta, né? Então eu imagino como que é conviver ao longo dos anos com os trabalhos, e se tem, enfim, reflexões nesse sentido que vocês podem compartilhar com o público. É o que eu lhe disse naquela hora, que as obras que estão viajando, nossa, eu sinto saudade das obras. Eu passo às vezes um ano sem obras. Uma vez tinha uma que estava aqui no Oscar Niemeyer já há um ano.
e já ia virar mais 6 meses. Eu cheguei e digo, não, traz a obra, porque eu estou com saudade da obra. Quem coleciona, quem ama aquelas obras, você quer ver a obra, você sente, é como um filho aquilo. Então, quem não gosta, que tem simplesmente como investimento, é outra coisa. Mas quem gosta, que é o caso também do Justo, que eu vi na casa dele, a gente sente falta daquilo. Quando está fora de casa, que a gente chega e que não vê, aquilo mexe com a gente. Às vezes eu acordo de madrugada, sento na minha sala e fico olhando as coisas. Entendeu? Aquilo é uma coisa como se fosse um filho, que ele foi duro para comprar, entendeu? E aquilo está dentro de você. E algumas adoecem também, né? Precisam de restauro. Esse é o problema sério. Infelizmente acontece, né? E você tem que estar sempre cuidando, né? Mantendo, né? Justo, me conta um pouco, você conversa com suas obras. Eu acho assim que conviver com um conjunto de obras e com o percurso desses artistas, necessariamente vai facilitando a perceber a obra e o momento em que o artista está vivendo, tá certo? Então, você pega o Iberê Camargo, você percebe claramente o que aconteceu na vida dele olhando as obras. Você pega o Daniel Sinise, por exemplo, a partir do ano 2000, acho que ele começa com aquelas arquiteturas, né? Mesmo ali naquela coisa fria, você percebe claramente o que aconteceu na vida dele. Quando começou o descasamento, quando ele descasou, o que aconteceu na vida, a busca de uma solução, quando ele encontrou uma namorada, o que aconteceu depois, quando ele vai em casa, quando nasce o filho, um novo filho. Ou seja, você vai percebendo, isso é uma coisa interessante, né? Uma outra coisa de conviver é que a leitura é muito lenta. Quer dizer, a minha, pelo menos, é muito lenta. Então, por exemplo, tem um exemplo, tem um trabalho da Carne, que eu comprei, que são desenhos muito bonitos, e num dizia assim, Corpo Santo, no outro dizia Santa Casa, no outro dizia Terra Santa. Aí, claro, né, Terra Santa é a Palestina, Santa Casa é Hospital, e Corpo Santo é aquele poeta daqui. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Não cola nada com nada. Então vai, então. E aí entra no universo da carne. Você vai entrando no universo da carne e percebe que a casa, a carne, é uma extensão do corpo. A cidade, a terra, é uma extensão da casa. Então a diferença que tem, a chave é o santo, né? O que é o santo? Né? Corpo santo, Santa Casa, Terra Santa, né? Então, é a relação que você tem com o corpo, é uma relação sagrada. A relação que você tem com a sua casa é uma relação com o sagrado, com a terra é uma relação com o sagrado. Ou seja, com que tipo de approach você se relaciona com o seu corpo, com a sua casa, com a terra, com a cidade, ou seja, né? Ou seja, você vai entrando e percebendo um volume de conteúdos impressionante. Impressionante. O planeta não seria curvas, o Brasil não seria o que é. Tá certo? Se todo mundo tivesse uma coleção em casa. Se todo mundo se dedicasse a perceber um pouco mais, dar uma parada. Perceber. Mais alguma pergunta antes da gente concluir? Então, como a gente está de tempo, Jack? Mais 2 minutos. 2 minutos. Muito obrigado, pessoal. Amanhã, às 8 horas, continuamos com um miniciclo de colecionismo e arte. E, bom, muito obrigado, Silvio, que atravessou o país aqui para nos visitar e compartilhar a experiência conosco. Muito obrigado, Justo. Então, bem empolgado. É incrível vocês se conhecerem também. Isso acho que tem... Pro evento é um sucesso também, essas duas forças entrarem em contato e terem essa troca. Acho que vai sair coisas legais disso.
Obrigado a todo mundo que compareceu e boa noite para todos.